Boa tarde, bom dia ou boa noite, depende do horário que você vai assistir, beleza? Nós vamos dar continuidade naquele estudo que nós temos feito já, que é os 9 frutos do Espírito, e hoje vamos concluir. E o último hoje a ser estudado e meditado é exatamente a benignidade, bondade e benignidade. O significado mais profundo sobre esse assunto. Para você e para nós entrarmos numa compreensão maior, eu gostaria que você mergulhasse imaginando dentro do seu coração, ou se você não tiver, você olhar para alguém que você considera uma pessoa boa. Imagine aí uma pessoa boa. A bondade e a caridade é um fruto do amor, certo? Então vamos imaginar uma pessoa boa. Você pode imaginar uma pessoa boa, que é aquela pessoa que é complacente com as dores das outras pessoas. Quando elas sentem que as pessoas estão passando por alguma dificuldade, ela vai lá e ajuda a pessoa, dando alimento, suprindo as necessidades daquela pessoa, certo? Beleza? Então aí você vai e supre essa necessidade daquela pessoa carente. Aí você se torna bom. Até nós buscamos a ser bom ou ser melhores quando nós praticamos algum ato que nós consideramos um ato de bondade, e a gente procura a fazer isso, ajudar as pessoas que têm necessidade, né? Nós procuramos fazer isso. Mas a Bíblia diz em Gálatas que o fruto do Espírito é a benignidade, que é a bondade. E também em Coríntios capítulo 13, versículo 4, diz o seguinte, 1 Coríntios 13, versículo 4, diz que Deus é paciente. Quem é Deus? Deus é paciente e bondoso. Bom, olhando nessa ótica que nós olhamos agora, humana, de que o homem é bom quando ele doa alguma coisa para alguém que necessita, pode fugir da nossa compreensão da bondade de Deus. Jesus, quando foi chamado, ele foi questionado sobre a sua bondade, chamaram ele: tu és bom, Senhor. Ele falou: não, bom é o meu Pai que está no céu. Ora, por quê? Porque Deus é chamado de bom. Nós estamos aqui para entender os frutos do Espírito, para que nós possamos fazer um paralelo com as nossas vidas espirituais ou cristã, para entendermos se realmente nós estamos fazendo aquilo que agrada a Deus, porque nós somos chamados para adorar a Deus em espírito e em verdade. E quanto eu mais conhecer da vida espiritual, mais eu me aproximo de um adorador perfeito. Então, se eu conhecer todos os frutos do Espírito e praticar esses frutos do Espírito, eu vou me tornar uma pessoa perfeita, um perfeito adorador, aliás. Então eu gostaria que você estivesse buscando essa mesma coisa que eu vou buscar. Eu não estou aqui buscando outros valores com essas meditações, a não ser o fruto do Espírito, para aprender a adorar, como Jesus disse que o Pai está à procura de adoradores que lhe adorem em espírito e verdade. Ora, e um dos frutos que eu e você temos que ter, adorar a Deus, não é levantar as mãos num show gospel, não é levantar as mãos muitas vezes na adoração. Às vezes aquele sentido de levantarmos as mãos significa de prostrarmos e rendermos. É um espírito de humildade, de reconhecer que nós temos um Deus soberano, da qual nós nos rendemos diante dele. Levantando as mãos, nós estamos nos rendendo, manifestando as nossas fraquezas com as nossas mãos levantadas e pedindo para que ele venha nos socorrer na hora da nossa angústia. Bom, entendendo essa adoração dentro da igreja,
mas nós não estamos, nós não fomos chamados para adorar a Deus na igreja. Nós somos chamados para adorar a Deus no mundo onde há trevas, inimizades, contenda, porfia, luxúria, feitiçaria, prostituição, roubo, engano. Nós fomos chamados em meio a esse mundo tão corrompido, da qual outrora nós vivíamos, para sermos transportados para o reino de Deus, o reino do teu amor. Neste reino de Deus, nós temos que aprender a adoração, e depois que nós aprendemos a adorar a Deus, nós somos outra vez enxertado, infiltrado nesse mundo corrompido, para resgatar as almas, da qual eu hoje vou pregar para você. Para quem estou resgatando essas almas? Quando eu levo a palavra de Deus, quando eu semeio a palavra de Deus no coração dos homens, porque o coração é a terra e a palavra é a semente. A hora que eu semeio a palavra no coração dos homens, Deus traz o crescimento da sua vida espiritual e traz o avivamento no coração das pessoas, como está escrito lá em Efésios capítulo 2, que ele veio para vivificar o nosso espírito, que estávamos mortos nos nossos delitos e dos nossos pecados. Pois bem, deu até aí para dar uma compreensão, mas o significado da bondade, da benignidade, que é a bondade de Deus. A bondade de Deus nada mais é olhar para as pessoas que sofrem. E Deus olhou para mim e para você, que vivíamos prisioneiros do pecado, sofrendo pelas escolhas que fizemos na nossa vida. E essas escolhas muitas vezes nos destruíram. Porque na verdade, nós temos que entender que a escolha que eu faço é a liberdade que eu tenho para decidir se vou caminhar segundo os desejos da palavra de Deus ou segundo os desejos do meu coração. Deus dá essa liberdade para mim. Ele já começa nesse sentido, mostrar a sua bondade. Ele nos deixa ir, sermos livres nesse amor. Mas Deus olhou e viu que eu e você não sabíamos escolher, e nós somos destruídos pelo pecado. Porque o pecado, na verdade, não é matar, roubar, destruir. Esse é o fruto do pecado. O pecado verdadeiro é quando nós estamos longe de Deus. Quando nós estamos longe de Deus, distanciados de Deus, nós cometemos as abominações. Então o pecado, o grande pecado, é estarmos distante de Deus. O que significa isso? Distante da sua palavra, porque nós somos soberbos, nós somos vaidosos, que viemos desse mundo corrompido, que eu acabei de dizer. Nós viemos desse mundo e nós não nos curvamos à sabedoria e o entendimento de Deus. Olha o que é bondade para Deus. Eu estou te chamando a atenção para você olhar nessa natureza carnal e nessa liberdade de escolha que você tem, para mostrar a bondade de Deus. Entende agora? Olha aqui, eu escrevi o significado de bondade ao meu coração, para vocês entenderem. Bondade é clemência e indulgência. O que é indulgência? Tolerância com as fraquezas. Uma pessoa boa, ela tolera as fraquezas das outras pessoas. Olhando agora para Jesus e olhando para Deus, porque Jesus falou, bom é Deus. Deus olhou para as minhas fraquezas e não me condenou nesse mundo, mas propôs a salvação através do sacrifício de Jesus, da cruz do Calvário, confessando eu que Ele é o autor e consumador da minha fé. Então eu me torno salvo pela sua graça e pela sua misericórdia. Quando eu vejo a bondade de Deus, é quando eu olho para a graça de Jesus. Eu fui salvo pela graça. Eu não tive que me crucificar o meu corpo. Eu não tive que derramar o meu sangue para eu ser salvo. Não. Eu crucifico o meu corpo
para vencer o pecado que assola a minha vida. Ela pode destruir, eu não ando por este caminho. Então eu tenho a morte e a semelhança da morte de Cristo na cruz do Calvário, oferecendo o meu corpo como sacrifício vivo. Isso já é compreensível ao nosso entendimento. Beleza, mas não é isso a questão. A questão é que quando eu olho para Jesus e eu olho para Deus, eu vejo a bondade dele e aprendo que ele me perdoou nas minhas iniquidades quando eu estava em miséria, em fraqueza de pecado, quando eu estava sendo dominado pelo pecado. Eu me constituí inimigo de Deus. Deus é tão perfeito no seu amor e na sua bondade que me resgata dessa escolha errada e egoísta que tive no meu coração. Deus mostra a sua bondade quando ele me perdoa das minhas iniquidades. Deus mostra a sua bondade e a sua complacência comigo, a sua longanimidade comigo, quando ele olha para mim e eu, nessa condição de liberdade mentirosa, mas escravo do pecado, ele me escolheu. Aí eu olho para Deus e olho para ele e vejo que realmente a minha salvação é imerecida. Eu não mereço a salvação. Na verdade, o que eu mereço, Deus nunca vai me dar. Eu mereço ir para o inferno, mas ele não vai me dar, porque ele é bom, ele é misericordioso, ele perdoa até 7 vezes 70 em um só dia. Quando eu tenho a compreensão da divindade e dos frutos do Espírito, eu me torno mais forte, eu me torno mais corajoso, porque a cada manhã eu vejo que a sua misericórdia se renova, se estende para mim. Quando eu olho para Deus e vejo a bondade dele, gera em mim a força de continuar nessa luta, neste vale de sombra da morte, onde os homens são egoístas, onde os homens são mentirosos, facciosos, e ele me tira dessa condição também de homem faccioso e mentiroso, e vai me transformando de glória em glória, e me aperfeiçoando à estatura do varão perfeito, para que eu possa auxiliar, ajudar aqueles que estão nesse caminho de miséria. Deus é bom, porque ele me amou incondicionalmente. Deus é bom, porque ele me deu o que eu não merecia, a salvação e a nova Jerusalém. Deus é bom, porque ele me dá o seu filho na cruz do Calvário, e eu posso olhar para Jesus na cruz e ver o seu amor estampado. Nenhum homem na terra vai me dar o fruto da bondade. Eles vão um dia me decepcionar, mas Jesus não. Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou, e Jesus nunca traiu e nunca pecou. Ele nunca traiu o Pai, ele nunca cometeu pecado, porque se ele tivesse cometido, eu não estaria aqui. Pela bondade de Jesus e pela misericórdia de Jesus, hoje eu posso dizer que fui salvo pela graça. Esta graça imerecida não é leis, não é cumprindo os 10 mandamentos, não é cumprindo nenhum dos mandamentos que eu sou salvo. Eu sou salvo pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, pelo amor infinito, esse amor que é tão difícil. Algumas religiões pregam aí até todas as leis, que você tem que cumprir todas as leis de Moisés. É uma grande mentira, porque o difícil é sermos forjados no nosso caráter e sermos imitadores dessa bondade, ser complacente com aquele que não merece, ser compassivo, ser perdoador, ser bom. Bom não é dar o que você tem de melhor, não. Bom é perdoar aquele que não merece nada
do seu melhor. Essa é a diferença de ser bom. Essa é a diferença de amar aquele que não merece. Essa é a bondade que Deus veio ensinar para mim e para você. O perdão. O perdão é o maior fruto da bondade de Deus. Seja bom. Perdoa, Pai. Perdoa aqueles que te ferem. Seja livre. Porque o amor é a maior expressão da liberdade de Deus na terra. Se você aprender o fruto do Espírito, você vai ser a pessoa mais livre deste mundo. Nada vai te prender, nada vai subjugar a tua mente, nada vai acusar você, porque você deixou aqueles que te feriu ir embora de dentro do seu coração. Torne essa pessoa melhor, caminhe com Cristo, olhe para Jesus, ore, jejue, busque a intimidade com Ele, busque a sua vida com Deus, porque Ele está clamando por você, Ele está te buscando. Ele pode estar usando essas pequenas palavras, essas simples palavras para dizer para você: filhinho, eu perdoo os teus pecados, porque eu te amo, porque eu sou bom. Ele é bom, Deus é bom. Nada que você faça para alguém, você vai merecer essa bondade de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus ilumine o teu caminho, que Deus faça você olhar para Ele e se tornar imagem e semelhança do seu Filho Jesus, o mais perfeito de todos os homens, que era Deus e habitou entre nós. Em nome de Jesus, que o Senhor Jesus abençoe você e a tua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a bondade de Deus te alcance e te busque nessa esperança de vida eterna. Amém.